Estaremos então em Jó 28. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, nas mais escuras trevas. Longe das moradias ele cava um poço, em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras, e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, nem mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela. É impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topaz da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Está escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que está debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Capítulo 29. Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam de pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava suas vítimas.
Eu pensava, morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio de suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Capítulo 30. Mas agora eles zombam de mim. Homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, que já desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da giesta era a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação. Prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra, e agora os filhos deles zombam de mim em suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir no meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade elevada como pelo vento. A minha segurança se desfaz como nuvem. E agora esvai-se minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra em meus ossos. Minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa. Ele me envolve como a gola da minha veste. Lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me responde. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento, me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando esse, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade? E que minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para agitação dentro de mim. Dia e sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai. Meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Agora em Isaías, capítulo 5. Canção da Vinha. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela
e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês, o que vou fazer com a minha vinha? Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, o Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará, e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem, cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo Israel, para que o conheçamos. Ai dos que clamam ao mal, dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho, em mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou a sua mão para os ferir. Os montes tremeram, e seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto. Nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas. Preparados estão todos os seus arcos. Os cascos do seu cavalo são duros como pedra. As rodas de seus carros são como um furacão. O rugido deles é como o do leão. Rugem como leões ferozes.
rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia, rugirão sobre Judá como o rugir do mar, e se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, apóstolo Bira. Tremenda leitura. Palavra de Deus sendo revelada para nós. O Senhor nos capacitando e nos ensinando através da sua palavra. De novo, irmãos, é tremendo como quem o Senhor usou para fazer essa divisão, para preparar essa divisão, preparou versículos, preparou capítulos que concordam um com o outro e que têm um entendimento da palavra numa sequência, para nós entendermos um pouco mais daquilo que Deus tem, do ensino que Deus tem para as nossas vidas. Então, o primeiro aspecto aqui que eu queria comentar com os irmãos, Jó no capítulo 28, ele fala sobre a sabedoria de Deus. Ele fala sobre o valor da sabedoria de Deus, o quão importante é para as nossas vidas adquirirmos a sabedoria de Deus. E ele usa uma analogia interessante, porque ele fala sobre a mineração. E ele está falando basicamente da mineração de ouro. Vamos contextualizar um pouco, entender um pouco o que acontecia, como funcionava essa parte da mineração naquela época. Eles faziam a mineração, quebrando a rocha e retirando, e o ouro normalmente estava misturado com o quartzo, que era uma rocha que não era tão dura, mas que exigia um esforço para que fosse quebrada. Então, o que eles faziam? Eles usavam o fogo para colocar o fogo na rocha, no quartzo, quebravam ele, esmiuçavam ele em pedaços pequenos e continuavam quebrando e moendo até virar pó. E desse pó, eles peneiravam, lavavam e tinham o ouro, e retiravam o ouro. Então, nós vemos aqui que ele está fazendo uma analogia de algo que era difícil, algo que exigia um esforço, algo que os mineiros tinham a certeza de que o esforço deles seria recompensado, porque o que eles iriam tirar não era o quartzo não interessava, ele jogava fora. O que eles iam tirar era o ouro, que tinha um valor incomparável. E ele chega, inclusive, a comparar o valor da sabedoria de Deus com o valor de pedras preciosas. Então, nós temos também a palavra, fala para nós, em Mateus 13, que um negociante de pérolas preciosas, ele achou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. O que está falando esse versículo para nós? O que está falando para nós no capítulo 28? Que a sabedoria de Deus é algo que não tem preço. É algo que exige esforço, é algo que exige perseverança, que nós precisamos nos manter firmes, porque a sabedoria de Deus é aquela que nos corrige, é aquela que nos capacita, é aquela que nos livra, é aquela que conserta as nossas vidas. Se nós nos afastamos daquilo que é o mal, se nós temos uma vida reta diante de Deus, o Senhor é liberado para derramar nas nossas vidas, para derramar através das nossas vidas aquilo que é a sua porção. No versículo 13, ele fala sobre o valor. Então, eu vou até abrir aqui o versículo 13 para nós vermos. O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. Por mais que nós tenhamos um processo de adquirir conhecimento, e eu, por exemplo, trabalho com informática, com TI, e preciso renovar de tempos em tempos o conhecimento da parte de tecnologia, por mais que eu adquira, por mais que todos nós estejamos adquirindo conhecimento, as irmãs adquirindo conhecimento sobre todas as coisas, sobre a família, sobre o cuidado, os irmãos no seu trabalho, cada um na sua área, alguns no ensino, outros na psicologia, outros trabalhando com elétrica, outros trabalhando com construção. Por mais que nós tenhamos esse processo de adquirir conhecimento, a sabedoria de Deus é muito superior à sabedoria dos homens. Então, a palavra é clara aqui no versículo 13, falando para nós, a sabedoria de Deus não se encontra na terra dos viventes. A sabedoria de Deus não está entre os homens. E nós precisamos entender
que muitas vezes nós não reconhecemos o valor dessa sabedoria. A sabedoria de Deus nos corrige, nos transforma e, principalmente, a sabedoria de Deus nos liberta. Nós vemos também a palavra em Provérbios, capítulo 3, versículo 8, que falam que o homem que acha sabedoria, ele obtém entendimento, que fala que nós devemos preferir a instrução ao ouro, à prata, ao ouro puro. Ou seja, a sabedoria de Deus tem muito mais valor do que todas essas coisas. Porque nós compramos bens, nós compramos uma casa com ouro, com recurso, com dinheiro, nós compramos como se costuma dizer, você pode com dinheiro comprar uma casa, mas você não transforma ela em um lar só com dinheiro. Você precisa ter sabedoria de Deus. Os homens que estão aqui precisam ter sabedoria de Deus para serem sacerdotes dos seus lares, para buscarem a direção de Deus para suas famílias. As mulheres que estão aqui precisam da sabedoria de Deus para serem colunas de oração, para manterem os seus lares em oração. Os líderes que estão aqui precisam da sabedoria de Deus para cuidar dos seus liderados. E todos nós precisamos da sabedoria de Deus para apresentar as nossas vidas limpas de toda contaminação, para consagrarmos a nossa vida a Deus. E assim Deus vai ser totalmente liberado para derramar a porção dele nas nossas vidas. E o mais impressionante de tudo é que ele não quer fazer isso apenas na minha e na tua vida. Ele quer fazer isso através de nós, na vida daqueles que estão à nossa volta. E ele quer começar na vida daqueles que estão mais próximos de nós, na vida daqueles que nós vemos sempre, na vida daqueles que nós temos um relacionamento frequente. Ele quer fazer isso na minha vida, na sua vida e através de cada um de nós. Provérbios também fala para nós que a sabedoria é mais preciosa do que rubis, pedra preciosa, e nada do que nós possamos desejar se compara a ela. Nós podemos ter sonhos, nós podemos ter desejos, não tem nada de errado com relação a isso, desde que nós submetamos tudo isso a Deus. Mas mesmo todas essas coisas, eu gostaria, Senhor, de ter uma casa, eu gostaria, Senhor Jesus, de ter recurso para poder, Senhor Jesus, semear. Eu gostaria, Senhor Jesus, de ver a outra pessoa da minha família curada. Nós precisamos apresentar tudo isso diante de Deus e está totalmente certo, nós temos isso. Agora, a sabedoria de Deus não se compara com nada dessas coisas, com absolutamente nada que nós possamos pedir a Deus, que nós possamos colocar diante de Deus, se compara com a sabedoria. E ainda a palavra acrescenta para nós, no versículo 21, vou pegar aqui a sequência. De onde vem, versículo 20, de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. Então nós entendemos aqui, a sabedoria está escondida em Deus. E como eu vou adquirir essa sabedoria? Como eu vou ter sabedoria para saber como lidar com cada situação, para saber como lidar com cada pessoa, para saber como me manter numa vida em santidade diante de Deus? Me colocando na presença dele, aprendendo dele, fazendo, por exemplo, aquilo que você e eu estamos fazendo nessa manhã, aprendendo de Deus. O que vamos fazer mais tarde com o estudo que vai ser ministrado, aprendendo de Deus, conhecendo a Deus, tendo um tempo no secreto, nos relacionando com Deus, falando com Ele, lendo a sua palavra, orando a Deus, tendo esse relacionamento com Deus. Nós vamos adquirir sabedoria, nós vamos adquirir entendimento, e assim nós vamos ser a cada dia lapidados, consertados, renovados, fortalecidos em Deus. Esse é a primeira simbologia, a primeira forma que Jó está usando, que a palavra em Jó está utilizando, para nos ensinar a respeito da sabedoria. Mas, como eu comecei falando, é interessante ver como a palavra concorda, como todos esses capítulos concordam um com o outro. Em Isaías 5, continua o ensino sobre a sabedoria. Porque no versículo 13, a palavra está falando aqui para nós: portanto, o meu povo vai para o exílio, por falta de conhecimento. Ora, o que nós vemos aqui em Isaías 5?
Em Isaías 5, está sendo utilizado uma outra figura de linguagem para explicar para nós o valor da sabedoria. Começa contando a respeito de uma vinha que foi montada, que foi plantada numa encosta de uma fértil colina. Está falando aqui sobre as pedras que foram removidas, está falando aqui sobre as videiras que cresceram, mas que essas videiras geraram uvas azedas, quando foram esperadas que eles gerassem uvas boas. E a palavra ainda está explicando para nós que essa videira e essas uvas está falando do povo de Deus ali em Israel e de todos os seus habitantes, está falando sobre a nação de Israel. Por quê? Porque muitas vezes Deus faz todas as coisas. Deus ministra as nossas vidas, Deus nos traz livramento, Deus traz para nós esperança. Nós temos a esperança da nossa salvação em Cristo Jesus. Deus está presente nas nossas vidas, muito mais do que nós podemos ver com os nossos olhos, mas ainda assim, o povo naquela época se voltou contra Deus, abandonou a Deus, deixou os princípios de Deus, esqueceu de todos os ensinos que Deus tinha feito. Se nós olharmos para tudo que nós já lemos da palavra, em Samuel, por exemplo, 1º e 2º Samuel, nós vamos ver o quanto os reis da época, alguns fizeram o que era bom diante de Deus e outros fizeram o que era mal diante de Deus. Então, quando eles estavam fazendo o que era mal, o que eles estavam fazendo? Se desviando dos caminhos do Senhor, deixando de cumprir as ordenanças de Deus, deixando de cumprir, como tem sido ministrado muitas vezes aqui, deixando de cumprir os princípios de Deus. E quando nós deixamos de cumprir os princípios de Deus, Deus não está fazendo. Será que nós estamos verdadeiramente cumprindo nossos princípios, os princípios de Deus? Será que nós fazemos a nossa parte para que Deus possa, e Ele está sempre disposto a fazer isso, a parte dele nas nossas vidas? Será que nós estamos respeitando as ordenanças de Deus, apesar de muitas vezes ter um custo para isso? Apesar de muitas vezes custar para nós, não é fácil você, no dia de hoje, com todas as situações que acontecem à nossa volta, não é fácil você se manter em retidão, não é fácil você se manter em honestidade, não é fácil você se manter cumprindo a palavra de Deus, não concordando com o mundo, não é fácil você não se envolver com Lashon Hará, ficar falando mal da vida alheia, você não mentir, não é fácil fazer nenhuma dessas coisas, mas isso é o melhor para as nossas vidas, isso é o que Deus quer que nós façamos, porque aí sim Ele vai poder derramar a porção dele nas nossas vidas. Esse versículo fala aqui para nós, que nós lemos, continuando ele, no versículo 13, portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus errou tanto, que chegou ao ponto que Deus mandou todo esse povo para o exílio, para que eles aprendessem qual que era a dificuldade, o sentimento de estar longe, afastado do templo dele, da presença dele, para que eles se voltassem para Deus. E ele continua no versículo, a elite morrerá de fome e as multidões de sede. Todos estavam passando naquele tempo por dificuldades, por terem se afastado de Deus. Nós não podemos permitir que isso seja verdade nas nossas vidas, irmãos. Nós não podemos nos permitir sairmos da presença de Deus, aquele que tem o melhor para as nossas vidas, aquele que tem graça e livramento, consolo, conforto, cura, transformação de vida, aquele que tem restauração para as nossas famílias, aquele que tem cura para os relacionamentos familiares, aquele que tem o suprimento e a porção dele para derramar sobre as nossas vidas, porque hoje nós olhamos e estamos vendo abalos na economia, abalos na política, abalos para todos os lados. Essa semana vimos o que aconteceu com relação à política no Brasil, vimos o que aconteceu com relação ao assassinato de uma pessoa que era servo de Deus. Não estou levando em conta aqui algumas das palavras e pensamentos dele, mas efetivamente, aquele homem que foi assassinado, que nós vimos essa semana, ele era um homem que era temente a Deus e que falava a sua palavra e que se mantinha na presença de Deus. Nós vemos abalos acontecendo à nossa volta e nós precisamos firmar os nossos pés na rocha. Nós temos que firmar os nossos pés na rocha, adquirindo a sabedoria e o conhecimento de Deus. E nós nos lembramos aqui, quando a palavra fala em Oséias.
O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Essa é a verdade para nós. Se nós não adquirirmos conhecimento, nós seremos destruídos pelas ondas de malignidade que vêm, pelas ondas de destruição que assolam. Quantos casamentos e famílias à nossa volta nós já vimos destruídos? Ou só acontece na minha família isso? Quantas famílias, quantas pessoas têm sido destruídas, seja por depressão, seja por droga, seja por problemas financeiros, quantas pessoas têm sido destruídas na nossa volta? Ou apenas eu vejo isso à nossa volta, à minha volta? O versículo em Oséias fala, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, presta atenção no final desse versículo. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Nós não podemos permitir isso, irmãos. Nós temos uma responsabilidade. Em primeiro lugar, conosco. Nós temos uma responsabilidade com a nossa descendência. Nós temos uma responsabilidade pelas pessoas que Deus coloca à nossa volta. As pessoas precisam olhar para nós, precisam olhar para mim, precisam olhar para o apóstolo Bira, precisam olhar para a Neida, precisam olhar para o Valdir, precisam olhar para a Silene, precisam olhar para a Adriana, precisam olhar para cada um de nós e enxergarem Cristo em nós. A palavra declara aqui, no versículo 7 de Isaías 5, que, vou pegar aqui o versículo, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele nos ama muito mais que nós possamos imaginar. Ele esperava justiça por parte do povo de Israel, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Deus espera o melhor de mim e de você. E sabe por que Deus espera o melhor? Porque ele sempre deu e continua dando o melhor dele para cada um de nós. Ele sempre dá o melhor dele. Nós precisamos adquirir o conhecimento para que nós não sejamos destruídos. E ele ainda fala no versículo 15, por isso o homem será abatido, se o homem estiver buscando só o material, só a sua própria vontade, só aquilo que é a aparência. A humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. E esse versículo aqui, irmãos, os arrogantes, dá a chave para nós sobre aquilo que muitas vezes nós não prestamos atenção sobre o livro de Jó, sobre a vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que estava na presença de Deus, mas se nós voltarmos aqui no capítulo 29, nós vamos ver exatamente o que aconteceu com Jó. Porque tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Jó aconteceu. Porque Deus permitiu que todas essas coisas, todo esse tratamento viesse na vida de Jó. E nós começamos a ver aqui, a partir do versículo 8 de Jó, Jó declarando o quê? Quando eu ia à porta da cidade, ao me verem, os jovens saíam caminho, os idosos ficavam de pé, os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. Jó está vindo, ali é Jó. As vozes dos nobres silenciavam e as suas línguas colocavam-se ao céu da boca. Todos admiravam Jó. Todos os que me ouviam falavam bem de mim e quem me via me elogiava. Continuando a partir do versículo 21, os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada. E bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder, instalava-me como um rei no meio das suas tropas, eu era como um consolador dos que choram. O que nós vemos nesses versículos? Jó, com todo o conhecimento de Deus que ele tinha, com todas as atitudes e as ações que ele tinha, obedecendo a Deus, cumprindo os princípios de Deus, Jó tinha orgulho no seu coração. Jó se achava superior às pessoas à sua volta. E Jó precisou ser tratado para deixar de lado, para ser transformado no seu orgulho.
Nós lemos aqui sobre a sabedoria de Deus, nós lemos sobre a questão de nós precisarmos nos esforçar e ser perseverantes. Jó falou sobre isso. Apesar dele falar sobre isso, apesar de nós lermos em Isaías 5, que nós precisamos adquirir conhecimento para não sermos destruídos, apesar de tudo isso, Jó ainda tinha orgulho no seu coração que precisava ser tratado, que precisava ser limpo por Deus, que Jó precisava se arrepender diante de Deus. E é por isso que nessa manhã nós estamos aqui juntos na presença de Deus para olharmos para dentro de nós mesmos e sabermos o que em nós ainda impede que Deus derrame da sabedoria dele. O que em nós ainda é empecilho para que Deus cumpra a vontade dele nas nossas vidas. Que nós possamos, nesta manhã, reconhecer isso, que nós não somos perfeitos, que nós temos áreas nas nossas vidas que precisam ser transformadas, que precisam ser libertas, que nós precisamos entregar a Deus, que nós precisamos apresentar o nosso arrependimento diante de Deus, para que sejamos transformados por Ele. E se nós temos dúvida sobre isso, sobre a forma como Jó estava falando, sobre essa questão do orgulho, para tirarmos qualquer dúvida, nós temos o versículo 20, a primeira parte dele, que fala, Jó declarando, minha glória se renovará em mim. A glória de Deus precisa se renovar em nós, irmãos. A glória de Deus precisa ser manifesta. Quando nós vemos e lemos aqui em Samuel, quando o rei Salomão estava fazendo oração e terminou a oração entregando o templo diante de Deus, a palavra fala que a presença, que a manifestação da glória de Deus era tão forte no templo, que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Que essa presença e essa glória de Deus seja forte na sua vida e na minha vida de uma forma tão tremenda, que se necessário for, nós não fiquemos de pé na presença do Senhor, que nós nos prostremos diante dele, que nós entreguemos a ele tudo que temos, tudo que somos, porque só através dele nós temos vitória. Só através dele nós podemos ser verdadeiramente transformados, libertos, curados, restaurados. Eu oro para que o Senhor derrame a graça e o favor dele sobre a tua vida nesta manhã. Que você possa olhar para si mesmo e reconhecer diante de Deus as áreas que você precisa ser curado e transformado. Que haja em nós, e a começar de mim, arrependimento pelas nossas falhas, pelos nossos erros, para que Deus possa cumprir em nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a sua vida. Nós nos reunimos às 7 horas para o estudo e que vocês tenham todos um Shabá tremendo na presença do nosso Deus. Que Ele derrame a porção dele na sua vida e através das nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém. Shabbat Shalom.